dia, receba aí esse bom dia, esse novo dia que Deus nos proporciona. Bom dia, povo lindo, povo abençoado. Estamos aqui para o segundo dia, né, de lives terapêuticas e hoje o tema, o coração como espelho. Vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Eu queria pedir para você abrir aí sua Bíblia em Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vou ler mais uma vez. Vou ler essa outra versão aqui. Assim como a água reflete o rosto, a gente pode trazer aí uma ilustração do reflexo com o espelho, né? O coração reflete quem somos, né? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha que profundo, né? Livro de Provérbios. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente encontra tesouros, não é verdade? Reflexão, palavra e psique, que é o nome da nossa live, palavra e psique. O coração revela aquilo que não é visível à primeira vista. Reflete desejos, medos e possibilidades. Perceber o que ele mostra é integrar consciência e espiritualidade. Olha que profundo. O coração é um espelho que integra nossa consciência e nossa espiritualidade. Faz sentido aí para vocês? Eu fiz algumas anotações aqui, enquanto eu estava refletindo sobre esse tema, com relação a refletir e o reflexo, né, que é igual ao espelho. O espelho tem alguns significados importantes na psicanálise e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Deixa eu dar mais um golinho aqui no meu café, para poder acordar um pouquinho. Bom dia. Relação do eu com o outro. São os significados importantes, né, na psicanálise com relação ao espelho. Construção do ego. Simboliza o olhar do outro. O eu é uma construção relacional. O reconhecimento que buscamos no outro, seja em vínculos afetivos, sociais ou terapêuticos, é uma tentativa de confirmar nossa própria imagem interna. Olha que bacana. Tudo que a gente busca no outro como um espelho, no fundo, é uma tentativa de confirmar, de afirmar, né, a nossa própria imagem interna. Olha que relação, né? A gente precisa do outro para confirmar a forma que a gente se vê, né? Isso a gente traz de lá da nossa infância, lá dos nossos primeiros dias, né? Onde a gente tem a nossa mãe como nosso espelho, né? Essa relação tão profunda de mãe e filho, né? E a gente traz isso para a vida adulta, né? A gente se espelha no outro, né? A gente espera palavras de afirmação do outro, a gente espera um toque físico do outro, né? Toda linguagem de amor, toda linguagem de afeto, ela precisa do outro, né? E nos faz lembrar, né, da passagem bíblica que Deus diz, né, que
Ele não criou o homem para que andasse só. E a própria Trindade, né, é uma família. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Eles convivem entre si, né? Eles dialogam entre si, eles se relacionam. Então, a importância do espelho, né, para a relação humana. Quando o outro nos vê com empatia, com escuta, com amor, nossa identidade se reforça. Não é verdade? Quando você vem para a terapia e você encontra ali um terapeuta que te escuta com empatia, que te escuta com amor, que te escuta sem julgamento, a sua identidade se reforça. Por isso que o setting terapêutico, ele é de extrema importância na jornada de uma pessoa que entende que precisa se autoconhecer. Muitas vezes a gente não tem esse tipo de relação fora do setting terapêutico, né? A escuta de alguém, ontem eu escutei isso de uma cliente, a importância dela ser ouvida por alguém sem a julgar, né? Então, como faz sentido, né, essa relação de você ver no outro, você se vê no outro, né, com empatia, com escuta, com amor, com significado. E isso é tão primitivo, né? Assim como ontem nós falamos sobre a escuta, a importância da escuta, né, de aprimorarmos a nossa escuta, hoje nós estamos falando aqui da importância, né, de se espelhar, né, de se ver no outro. Bom dia, bom dia. Para você que está entrando agora, nós estamos utilizando aí o versículo base para nossa reflexão de hoje, é Provérbios 27, versículo 19. Nós estamos falando sobre o coração como espelho, e esse versículo de Provérbios, ele fala, né, sobre a água que reflete o rosto, o coração reflete o homem, reflete quem somos, essa relação, né? Bom dia, Pati. E a gente traz a ilustração do espelho para essa realidade. E dois tópicos aqui que eu separei. O que o olhar do outro pode nos trazer? Ele pode estruturar e pode aprisionar também. Ele pode estruturar quando nos faz sentir vistos e acolhidos na diferença. Olha, quando somos aceitos na nossa diferença. E pode aprisionar também quando nos impõe uma imagem rígida, quando o desejo do outro define quem devemos ser. Então aí tem essa diferença, né? Quando nós somos acolhidos e vistos na nossa diferença, a nossa identidade se estrutura. Também é um sentimento primitivo, né? De sermos aceitos através do olhar do outro. Agora, o olhar do outro também pode nos aprisionar. Quando ele nos impõe uma imagem rígida, o desejo dele definir quem devemos ser. Olha que profundo. E o quanto isso está normalizado, vamos refletir dessa forma, o quanto que nós julgamos o outro, achando que ele deveria ser da forma como nós vemos, com a lente que nós vemos. Nós podemos trazer isso para nós, né? No sentido da nossa lente para o outro, como da lente do outro com relação à nossa pessoa. E essa relação, ela tanto aprisiona
quem nós estamos olhando. Claro, se essa pessoa se permitir esse lugar, como também aprisiona quem está olhando, porque o olhar dela é um olhar rígido, é um olhar, não é um olhar generoso, não é um olhar que entende que o outro é diferente. Mostrando aqui pra vocês a minha unha descascando. Tô tentando esconder. Hoje é quinta-feira, a unha já não tá aguentando mais as louças da semana, né? Faz sentido pra vocês essa reflexão? Que o olhar do outro pode nos estruturar ou pode nos aprisionar. Você já viveu sob um olhar que te aprisiona? Ou você está vivendo uma relação do olhar de alguém que te aprisiona, segundo o desejo dele te definir da forma que ele quer? Fica aqui a pergunta, né? Você está se permitindo se aprisionar pelo olhar do outro? Ou você sabe quem você é? Ou você tem um autoconhecimento já mais desenvolvido, já mais refinado, e não se permite ser definido pelo olhar do outro? Ou você está do outro lado, definindo as pessoas através do seu olhar, julgando? Nós, terapeutas, precisamos refinar muito esse nosso olhar, para que a gente não julgue quando o cliente vem com uma realidade de vida que a gente, muitas vezes, não faz parte da nossa realidade realmente, né? Então, é algo que a gente precisa evoluir, né? O olhar sobre o outro, para a gente não espelhar. Na psicanálise a gente usa essa expressão, né? Para a gente não espelhar do que a gente vê no outro com as nossas próprias definições de vida, né? Existe até a expressão, cosmovisão, né? Qual é a nossa, qual é a sua, qual é a minha, qual é a cosmovisão de vida que você carrega, que faz você entender o outro, entender o mundo de uma certa forma, né? Qual é a lente que você está usando para ver o outro, para ver as situações à sua volta? A gente pode aplicar isso para quem tem filhos, né? Cada filho tem uma personalidade diferente e muitas vezes você vai ter que trocar a sua lente para analisar, educar cada filho de uma forma diferente, porque cada indivíduo é único, né? E isso nos leva a um lugar de evolução pessoal. E a gente traz com a gente, claro, quem quer, né? Sempre é uma escolha. Traz também as pessoas com quem a gente convive para um lugar de evolução. Evolução humana. Nossa identidade é sempre um espelho simbólico do desejo e da presença do outro. Mas amadurecer é poder se olhar para si mesmo, mesmo depois de ter sido reconhecido pelo outro. É poder ser visto sem depender desse olhar. Aí, que a gente estava conversando até agora. Eu queria deixar agora de manhã um exercício simbólico para você fazer ao longo do dia, que seria você observar uma emoção que se repete em você hoje e reflita sobre o seu significado.
De repente aquela emoção que tá te tirando a paz. Quem sabe um colega de trabalho que está tirando a sua paz, está mexendo com as suas emoções. Observe essa emoção, observa o que essa situação está fazendo você sentir. E reflita sobre o significado que essa emoção está tendo em você. Qual é o espelho que aquela pessoa está fazendo com que você sinta essa emoção? O que o seu esposo de repente faz com você agora no período da manhã, no café da manhã, que te irrita, que está te irritando, que antes não te irritava, por exemplo. Reflita sobre o significado dessa emoção. Ou um filho, né, que está entrando na fase da adolescência e está com um comportamento que está te tirando de sério. Reflita sobre essa emoção. De repente, esse comportamento que ele está tendo foi um comportamento que você também teve na sua adolescência, que você não quer lembrar desse comportamento, e o seu filho está repetindo, espelhando ali o mesmo comportamento que você tinha, e isso está te tirando do sério. Reflita sobre essa emoção. Espero que a reflexão de hoje tenha te abençoado, te feito refletir, né, sobre como você tem espelhado suas emoções no outro. Quero desejar para você um bom dia. Se você está assistindo essa live gravada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Quero pedir que você deixe aqui o seu comentário. O que essa live te tocou, te fez refletir. Vai ser importante para mim esse feedback. Tá bom? Amanhã a gente continua aí no terceiro dia de live, Palavra e Psique. Amanhã nós vamos entrar num novo tema que eu vou deixar para falar amanhã, tá bom? Deus abençoe seu dia e obrigada pelos que estão aqui a esse horário. Agora são 6h55 da manhã, o sol já está começando a ficar altinho. Um bom café da manhã para você que vai tomar café da manhã. Um bom trabalho para você que já está a caminho do trabalho, da escola, da faculdade. Fique na paz. Tchau, tchau.